Glória a Deus. É tão bom saber. É tão bom saber que o Senhor está neste lugar. É tão bom saber o quanto Ele nos ama. É tão bom saber que a nossa força, a nossa alegria vem dEle. E é muito bom poder estarmos aqui servindo e adorando ao nome do nosso Deus. Glória a Deus por isso. Nós vamos continuar a nossa série de mensagens, a carta de Paulo aos Coríntios. Quase que eu falei Colossenses, vocês perceberam, né? Só para ver se vocês estavam ligados, né? 1 Coríntios. E o título da nossa mensagem, da nossa série, né? É um caminho ainda mais excelente. O que nós temos feito para acertarmos nossos passos, para alcançar esse caminho ainda mais excelente? O que nós temos feito como igreja? O que nós temos feito como cidadãos? O que eu e você temos feito no nosso dia a dia, para podermos alcançar um caminho ainda mais excelente? Eu acredito que nós temos muito, meus irmãos, a aprender ainda. Eu digo por mim, eu preciso aprender muito ainda. Eu preciso quebrar muitos paradigmas, eu preciso rever muitos conceitos que eu ainda tenho, para que eu possa mesmo alcançar um caminho ainda mais excelente. E eu tenho certeza que aqui é o lugar de aprender. Aqui é o lugar onde eu e você temos esse aprendizado. Amém? Queria te convidar, então, a abrir a palavra de Deus, a sua Bíblia aí, ou acessá-la, né, no seu celular. Em 1 Coríntios capítulo 3, nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 9. 1 Coríntios capítulo 3, do verso 1 ao verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: Eu, porém, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, o outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá crescimento, aleluia. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Pai, essa é a Tua palavra, Senhor, lida. Essa é a Tua palavra, Pai, que penetra mesmo, Pai, nos nossos corações. Essa é a Tua palavra, Deus, que hoje nós vamos aprender um pouco mais, ó Deus, sobre aquilo que o Senhor tem, ó Deus, falado aos nossos corações. Usa-nos, ó Pai, para o Teu louvor e para a Tua glória, para que o Seu nome seja engrandecido através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E aí eu queria começar te fazendo essa pergunta. Você já tentou ensinar alguma coisa para uma criança, e aí você percebeu
que naquele momento ela não teria capacidade de fazer aquilo que você está ensinando? Um exemplo, você pegar aí, se o pastor Mateus pegar a Júlia, né, arrumar uma bicicletinha para ela aí, aro 16, botar a Júlia em cima da bicicleta e ensinar ela a andar, ela vai conseguir andar? Vai sair toda raladinha, né, do passeio. Era mais ou menos essa ótica que Paulo tinha para os coríntios naquele momento. Ele via que não adiantava ele ensinar algumas coisas para aquele povo, porque aquele povo não tinha capacidade de, assim, assimilar todas aquelas informações, aquela comida sólida, né, como ele mesmo diz. Então, o título da nossa mensagem é: Quem faz crescer é Deus. Por que desse título? Porque nós vamos entender, com o passar dos versículos, que quem dá o crescimento é o nosso Deus. E como que a gente chega lá? Através da maturidade, através do crescimento espiritual e através da unidade da igreja. Nós somos uma igreja que caminha junto, amém? Nós precisamos caminhar em unidade. Nós precisamos crescer espiritualmente juntos, para que possamos fazer com que o nome do Senhor seja conhecido. É para que a terceira igreja seja conhecida? Não. É para que o pastor Mateus seja conhecido? Não. É para que o nome do nosso Deus seja glorificado. A gente tem que viver para a glória de Deus. Isso nós vamos ver através desses versículos. Maturidade espiritual é algo que me chamou muita atenção nesse texto. E aí a gente vai conversar sobre esse primeiro ponto, que é a imaturidade espiritual, ela impede o crescimento. Nós vimos isso através, né, dos coríntios. E aí Paulo, quando ele percebe que apesar deles serem crentes, deles acreditarem em Jesus, ele percebe que eles ainda estão espiritualmente imaturos. Ele começa a bolar na cabeça dele ali, né, e através do Espírito Santo, ele começa a ver uma estratégia. Porque a imaturidade espiritual, ela impede com que a igreja cresça. E ali tem uma imagem acima que tem duas crianças, né, com mamadeiras, e tem um senhor do lado de cá, né, comendo um belo bife, né. Estou proibido de falar bife nesses 21 dias, esqueci. Botei logo um bifão ali, né, bonito. E aí a gente vê esse paralelo. Esse paralelo ali, a gente começa a perceber que a maturidade daqueles meninos ali, de deglutinar, né, de comer algo mais sólido, eles ainda não têm. Então, por isso eles precisam de se alimentar com leite. Né? Já aquele mais velho, ele já tem essa capacidade. E o que a gente pode fazer essa relação com aquele povo, né, dos coríntios e para nós hoje? O leite ali, ele está representando para a gente os princípios básicos da fé. A gente começa a entender, né, o beabá, vamos dizer assim, né, do Evangelho. A gente começa a entender como que funciona. Né, a gente começa a ver o amor de Deus. A gente começa a entender, né, os primeiros passos do Evangelho. Isso é ótimo. E aí a gente vai para a classe de novos membros e a gente aprende um pouco sobre muito, né, da base daquilo que a gente acredita. Só que a gente não pode ficar aí. Aí são os princípios básicos. E aí a gente precisa avançar. A gente precisa passar. Você já viu uma criança de 15 anos mamando na mamadeira? Usando fralda? Não, porque ela amadureceu, ela foi amadurecendo com o tempo. Isso é natural. Se a gente for seguir o ciclo natural da nossa vida, das circunstâncias, o crescimento ele é inevitável. Mas para que nós cresçamos fisicamente, nós precisamos de alguém para nos guiar, para que os nossos passos sejam consolidados. E aí, para a gente chegar lá no alimento sólido,
que Paulo fala, que é o entendimento profundo da palavra. Que a gente conseguir, né? Muitas vezes a gente fica só ruminando aquilo que o pastor fala no domingo. A gente fica lá lembrando da pregação, aí chega aqui no próximo domingo, sento aqui, assisto a pregação, ótimo, nossa, que benção. E aí em casa eu não pego o texto para ler, eu não mergulho, eu não estudo da palavra de Deus. E essa imaturidade espiritual, ela tem sido uma grande doença do nosso século, dentro das nossas igrejas. Hebreus capítulo 5, verso 12, 14, diz: depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de um alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. Quem precisa de leite é criança, que não tem experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Paulo diz que as invejas e as dissensões são sinais dessa imaturidade. E quando o povo se divide, a gente entende que ali não há maturidade espiritual. E aí vai vir Charles Spurgeon e vai falar essa frase para nós. A maior prova de que você é um bebê espiritual é quando pensa que já cresceu o suficiente. A maior prova de que você é um bebê espiritual é quando pensa que já cresceu o suficiente. Ah, mãe, mas eu já estou grande. Ah, pai, eu já não sou mais bebezinho. As crianças, quando começam a estudar, é lápis, né? Na escola. Aí, o que as crianças, depois de uma semana, o que eles querem fazer? Escrever com caneta. Não, pai, eu já sei escrever. Agora eu vou escrever com caneta. Muitas vezes a gente está nessa. A gente está no beabá e a gente está achando que a gente já cresceu o suficiente. Cuidado. Cuidado com esse pensamento. E aí vem uma pergunta para mim e para você. Como anda a sua vida espiritual? Você ainda está se alimentando de leite? Ou você já consegue se aprofundar da palavra de modo mais profundo? Você ainda está só na caixinha de promessas, né? Só pegando aqueles versículos que têm promessas, só aqueles versículos que massageiam o seu ego talvez, ou a situação que você vive? Ou você já está partindo para uns textos mais complexos e chega aqui no domingo, já pergunta para o pastor, para os presbíteros: Elias, me ajuda nesse texto aí que eu não entendi. Isso é a gente ter sede, interesse para as coisas de Deus. Não é errado e nem vergonhoso você chegar aqui e perguntar, mandar um zap: eu não entendi esse versículo, você pode me explicar? Isso é nós andarmos juntos. Isso é nós estarmos juntos como igreja discipuladora. Estamos crescendo ou estamos estagnados? Ah, tá bom. Eu estou aqui onde eu estou, está tudo certo. Deus nos impele a cada dia a mergulhar mais fundo. Ele tem isso para nós, mas a gente precisa deixar algumas práticas para trás. Outro texto bíblico que ilustra muito isso, né? Quando eu era menino, fazia as coisas como de menino, falava como menino, não é isso? E quando eu cresci, me tornei homem, o que eu fiz? Eu deixei as coisas de menino. Eu deixei as coisas de menino, eu não uso mais fralda, não é isso? Eu não fico tomando mais leite da mamadeira porque eu estou crescendo, eu estou deixando as coisas de menino. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa. E uma das coisas que nos atrapalha muito nessa caminhada, quando a gente começa a olhar e temos o nosso foco errado, o foco nosso em outras coisas, que é o nosso segundo ponto, que a divisão na igreja, e principalmente ali em Coríntios, quando ela foi percebida pelo apóstolo Paulo, foi quando
aqueles homens e mulheres começaram a focar não em Jesus, não no Evangelho, não na missão, mas em líderes humanos, líderes religiosos. Eles começaram a olhar, não, porque hoje o Marcelo que vai pregar quarta-feira, eu não vou não. Não, se fosse o Guilherme eu ia. Aí começa, né, não, eu sou do Mateus, do pastor Mateus, não, eu sou do presbítero Eliezer. Não, a escola dominical, eu só vou quando é o fulano de tal que vai dar aula. Então a gente começa a entender que a gente perdeu o nosso foco, porque o nosso foco é estar aqui para aprender e para servir. Se eu começo a entender que outra coisa é mais importante, eu já perdi o foco há muito tempo, irmão. Eu já perdi o foco há muito tempo. A gente precisa entender que não existe dono de igreja, não existe personalidade humana, não existe superstar gospel. Nós somos servos, nós somos instrumentos usados por Deus, nós somos ferramentas para a propagação do Evangelho. O nosso foco tem que estar em Cristo, não nas pessoas. E quando eu começo a focar nas pessoas, né, tinha um cântico quando a gente era pequeno, né, uns 5, 6 anos atrás, né, quando a gente era do departamento infantil, que cantava assim: fecho os olhos na hora da oração. Não é isso? Não, era o contrário, né? Abro os olhos na hora da oração e vejo o sapato do colega sem cordão. Então, assim, quando a gente está fora do foco, a gente começa a ver outras coisas. A gente começa a ver que o sapato do irmão tá aberto, né? Tá desamarrado. A gente começa a ver que a blusa do irmão está sem um botão. A gente começa a ver, né, que o irmão ali tá ficando careca. A gente começa a focar na cor da lâmpada, se a lâmpada está queimada, se não está, se está acesa, se está desligada. E aí o nosso foco ele sai de Jesus Cristo, que é o nosso foco principal. E aí começa a surgir divisão. Os coríntios eles estavam divididos. Eles estavam mais preocupados com líderes humanos do que com Deus. E aí a gente tem um exemplo muito forte para nós brasileiros, né? Que é o futebol. Eu sei que hoje é difícil de falar de futebol, mas quando a gente pensa que um time ele está junto e jogando de forma de que cada um tem o seu lugar ali dentro do campo, o time vence. É difícil você jogar contra aquele time. Agora, quando a gente quer que todos eles ali querem ser estrela, todos eles querem fazer gol, o que acontece? Provavelmente esse time vai perder. Porque o foco deles não está em ganhar, o foco deles, cada um quer ser o líder, cada um quer fazer gol, quer aparecer. Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente cria divisão na igreja, e aí a gente não cumpre o nosso propósito. Qual que é o nosso propósito? Sermos cristãos de verdade, exercemos a missão que Jesus deu para nós. Aí vem Tozer e diz: um cristão carnal é um paradoxo ambulante. Tem o Espírito Santo, mas vive como se não o tivesse. O que é um paradoxo? Paradoxo é algo totalmente sem nexo, né? Eu estou pregando aqui para vocês, mas aí terminar o culto, você veio conversar comigo, eu vou falar com você assim: eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Isso é um paradoxo. Paradoxo é você que diz ter recebido o Espírito Santo, não viver conforme a palavra de Deus orienta que nós vivamos. É você viver com o Espírito Santo, mas você falar mentira. É você viver com o Espírito Santo, mas você viver murmurando. É você ter o Espírito Santo, ou dizer que ter o Espírito Santo, mas você não lê a Bíblia. O foco deve estar em Cristo e não nas pessoas. Sabe por quê? Porque eu e você, nós somos servos. Não tem ninguém melhor do que ninguém. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a ver que todos nós aqui estamos para servir. E que o Espírito Santo se alegra disso.
Quando a gente começa a entender que a missão da igreja é servir, a gente deixa de ser um paradoxo ambulante e a gente começa a ser cristão de verdade. Esse é um desafio para nós hoje, sermos cristãos de verdade. Porque o cristianismo, ele cresce assustadoramente. Mas e os cristãos de verdade? Nós somos apenas servos. Deus é quem opera, é Ele quem dá o crescimento. Quando nós vemos que aquela comunidade, ela estava de certa forma dividida, e aí Paulo vem, olha, um planta, outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. E aí muitas vezes a gente se pega pensando nisso. Eu li um comentário na Bíblia King James, eu achei muito interessante, queria compartilhar com vocês. Paulo tinha um chamado divino para pregar o Evangelho, onde ainda não havia sido pregado. Atos 18:4. Apolo tinha um dom de mestre, ele ensinava os membros de uma igreja já plantada, normalmente edificando os novos convertidos que Deus convocava à salvação por meio da pregação pioneira de Paulo. As duas funções têm igual importância e são complementares para o cumprimento da vontade de Deus. O prêmio não depende do êxito ou do número de salvos ou de igrejas plantadas, mas do trabalho realizado com sinceridade e espírito de adoração ao Senhor. Os crentes são o campo agrícola de Deus. No grego é enfático ao repetir que Deus é o dono tanto da lavoura quanto do edifício, nos quais Paulo, Apolo e Pedro e tantos outros discípulos foram trabalhadores dedicados. Nós somos servos. O pastor Mateus está plantando, o Eliezer está regando, mas quem dá o crescimento é Deus. Deus quem dá o crescimento. A pregação é o ensino da palavra. O regar é o fortalecimento na fé. E muitas vezes a gente tem um discipulado, a gente está regando ali os nossos irmãos. A gente está junto. A gente está ali do grupo ali, uma pessoa pede oração aqui, opa, vamos regar. Vamos regar. Vamos estar junto. E aí a gente se depara com João 15:5, né? Sem mim, nada podeis fazer. Meus irmãos, se Deus não estiver no negócio, a pregação pode ser maravilhosa. Você pode ter feito, né, todos os passos ali da hermenêutica, da homilética, né, de fazer lá a exegese, né, fazer todos os passos, né, que manda o figurino. Se você não tiver Deus na sua vida como agente transformador, não vai valer de nada. Nós precisamos fortalecer a fé uns dos outros. Mas para isso, precisamos do poder transformador de Deus em nossas vidas. Martim Lutero disse certa vez: Deus pode criar uma vinha e fazer crescer uvas no meio do mar. Ele não precisa dos nossos esforços, mas Ele nos convida a cooperar. Deus não precisa da gente, meus irmãos, para nada. Mas Ele nos convidou para fazer parte dessa boa obra. E isso é maravilhoso. Isso é tremendo demais. Quando às vezes eu olho para essas palavras e penso, Deus, como o Senhor pode me usar? Como que o Senhor pode se importar comigo? Como que o Senhor pode me dar uma oportunidade? Pare de confiar em homens e dependa mais de Deus. Qual tem sido a sua parte no reino? Você tem semeado? Ou você tem regado na vida de alguém? Nós precisamos plantar, precisamos regar e precisamos confiar que o crescimento vem do nosso Deus. E no versículo 8 e 9, nos dois últimos versículos,
Paulo ele nos deixa um exemplo de igreja como campo, ou de um edifício, né, ou de uma construção. E aí a gente vê nessas metáforas que apesar de diferentes, os trabalhadores têm o mesmo propósito. Nós somos plantações do Senhor cultivadas por Ele. Nós somos edifícios de Deus, onde Cristo é o alicerce. Efésios 2:20 diz que edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Nós temos que ser campo fértil, dando frutos para o Senhor, como campo. Nós precisamos entender essa dinâmica do edifício, firmados em Cristo. Nós precisamos estar unidos, crescendo juntos na fé do nosso Senhor Jesus. Qual tem sido o nosso papel? Como tem sido o nosso papel no crescimento do edifício? A base é Cristo, mas como nós temos erguido o edifício? Nós temos olhado aqui na palavra de Deus. Nós temos olhado as dimensões, temos olhado quantos metros que a gente precisa levantar aqui, né, qual vai ser a área deste ambiente. Nós temos visto isso. Nós temos pegado todas as orientações e fazendo de forma correta, ou nós estamos fazendo do nosso jeito? Ah, não, eu vou pintar a igreja de vermelho, porque eu gosto. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes eu faço isso? Ah, Deus, vou fazer assim porque eu acho que vai ser melhor, que vai dar certo. Quantas vezes a gente esquece de pegar todas as orientações aqui, para que a gente possa fazer da maneira correta. A igreja é o campo e a construção de Deus, o campo fértil. Nós precisamos dar frutos. E um campo dividido, meus irmãos, não dá frutos. Um campo que metade você rega e metade você não rega, ele não vai para frente. Um edifício feito por vários pedreiros diferentes, cada um usando uma técnica, não vai para frente. Não vai ser habitável. A gente precisa trabalhar mais a unidade em nossos corações, em nossas atitudes, em nossas ações, para que a gente possa entender que a gente precisa crescer juntos, no mesmo propósito, focados naquilo que o Senhor Jesus nos chamou para fazer. Para isso a gente precisa se abster de muita coisa. A gente precisa se desprender de muita coisa. Não é fácil, não é simples, mas a gente precisa desprender. Nós precisamos nos arrepender. A gente não pode somente, vamos fazer assim, vamos fazer assado, mas aí eu vou continuar aqui, essa é minha parte da vida aqui, eu vou continuar aqui, eu não vou mexer não, eu vou continuar fazendo algumas coisas que desagradam a Deus, mas eu vou fazer o que Ele está me pedindo. Ah, meu irmão, você não entendeu o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho é se doar de maneira integral. A verdadeira missão é você se colocar 100% dependente da presença de Deus. 100%. Bonhoeffer diz que a graça barata é inimiga mortal da nossa igreja. A graça que perdoa sem exigir arrependimento, comunhão sem discipulado. A gente precisa colocar no nosso coração as diretrizes do Senhor e seguirmos esse caminho sem olhar para trás. Seguimos esse caminho olhando para os lados. Vou puxar um para o meu lado, vou puxar outro para o meu lado e vou caminhar aqui segundo Cristo quer. E aí eu vou regar, às vezes eu vou plantar, mas quem sempre vai dar o crescimento é o nosso Deus. Então, a imaturidade espiritual, meus irmãos, ela impede o crescimento da igreja.
A divisão ela surge quando a gente perde o nosso foco. Precisamos aprender. Isso tem que ser na nossa vida, irmãos. Isso tem que ser um estilo de vida para nós. Sermos servos. Nós precisamos aprender sobre mordomia, como temos aprendido, né, nas nossas células, falamos um pouco sobre isso. Quem opera é o nosso Deus. E entender que a gente precisa edificar e dar frutos. Nós precisamos entender que o nosso foco tem que ser em Cristo. Eu quero te convidar a, neste momento, você abaixar a sua cabeça, para que nós possamos orar mais uma vez, entendendo que o Senhor nos dá esse amadurecimento espiritual. Ele nos dá essa oportunidade de amadurecermos. Ele nos dá de uma maneira tão excepcional, que mesmo quando a gente muitas vezes não merece, ou quando a gente está meio sem entender ainda, Ele nos coloca na direção correta e nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Hoje é dia de amadurecer, deixar Deus operar crescimento na sua vida. Que nós, como terceira igreja, possamos trabalhar juntos, como servos, sem haver divisão entre nós. Que nós possamos entender que quem faz crescer é o nosso Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9. Nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Pai, neste momento, Pai, como igreja nós entendemos que a imaturidade, ó Deus, só nos atrapalha como igreja. Deus, ela atrapalha o nosso crescimento espiritual. Ela atrapalha, Deus, o nosso crescimento como igreja. Ela atrapalha o nosso crescimento familiar, ó Pai. Deus, nós não queremos, ó Pai, ser bebês espirituais, somente se alimentando por leite, ó Pai, toda a nossa vida. Nós queremos, ó Pai, criar músculos, ó Pai. Nós queremos mesmo nos aprofundar, ó Pai, naquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos nos aprofundar, ó Pai. Nós queremos mergulhar mais fundo, Senhor. Nós queremos mesmo, ó Pai, como igreja, ó Deus, romper barreiras, ó Pai, aonde muitas vezes, ó Pai, onde o nosso ego não nos deixou chegar, ó Pai, aonde a nossa preguiça às vezes ainda não deixou nós chegarmos, ó Pai, onde o medo talvez não nos deixou chegar, ó Pai. Pai, nós queremos abandonar tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos faz, ó Pai, meninos na fé, tudo aquilo, Pai, que tem mesmo tirado, ó Pai, de nós a oportunidade de crescermos espiritualmente, Jesus. Oh Deus, que não haja divisão em nosso meio. Pai, que tudo aquilo, ó Deus, que nos divide, toda opinião contrária, todo o estilo, ó Pai, tudo aquilo que nos atrapalha a sermos, ó Pai, uma igreja mesmo que anda em unidade, ó Pai. Oh Deus, nós queremos abrir mão disso. Abrir mão, ó Pai, talvez das nossas opiniões. Abrir mão, talvez, ó Pai, de coisas, ó Pai, que não nos vão fazer estarmos juntos, ó Pai. Queremos abrir mão, Pai, talvez de gostos musicais. Pai, queremos abrir mão, ó Pai, porque sabemos que o mais importante é caminharmos juntos, ó Pai, buscando um caminho ainda mais excelente. Deus, que em nome de Jesus, nós possamos aprender, ó Pai, de maneira específica, ó Pai, a sermos servos na Tua casa. Não somente aqui, mas para a sociedade, e onde quer que estejamos, que possamos ser servos, ó Pai, Teus, para que o Teu nome, ó Pai, seja glorificado através das nossas vidas. Porque sabemos, ó Pai, que podemos plantar, podemos regar, mas o crescimento vem do Senhor. Por isso, ó Deus, colocamos, ó Deus, as nossas vidas diante da Tua presença nessa hora. E Te pedimos, ó Pai, o crescimento espiritual sobre as nossas vidas. Pai, que possamos mesmo, ó Pai, experimentar desse crescimento.
E que possamos, ó Deus, assim como um campo fértil, ó Pai, que possamos mesmo, ó Pai, frutificar para a Tua obra, Deus, para a glória do Teu santo nome. Que possamos ser edificados, ó Pai, que possamos mesmo, ó Pai, enxergar, ó Pai, que o Senhor é o nosso fundamento e a nossa base. E que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos, ó Deus, entender que a missão que o Senhor colocou às nossas mãos é mais importante do que qualquer diferença que podemos ter uns com os outros. Que frutifiquemos e edifiquemos uns aos outros, para a glória de Deus. É a nossa oração nessa noite, ó Pai, nessa hora, neste momento, como igreja. E te pedimos, ó Pai, nos ensine a amadurecer espiritualmente a cada dia. Nos ensine, ó Pai, a conseguir, ó Pai, aprofundarmos no alimento espiritual, para a honra e glória do Teu santo nome. E que possamos transbordar, e que possamos ser, ó Pai, agentes de transformação nesse mundo. E que possamos, ó Deus, ir até onde o Senhor nos chamar para ir, para levar a Tua verdade, o Teu Evangelho, as Tuas boas novas, ó Pai, aonde os nossos pés pisarem, para a honra e glória do Teu santo nome, no nome santo de Jesus. Amém. Nós te adoramos, Pai, te adoramos. Estou de jejum e oração. Tenho gostado muito da presença dos irmãos lá. A galera tem chegado junto, né? Muito legal mesmo. E muito empolgante também. Então, daqui a pouco nós estamos juntos. Nós queremos agradecer pela vida da Valentina, que está completando mais um ano hoje, né, Marcelo? É isso mesmo, né? Valentina. Nós agradecemos também pela vida do Carlos, o cunhado do Marcelo, fez o procedimento lá no coração, deu tudo certo, glória a Deus. Quero agradecer também as orações, a minha priminha, né, que estava na UTI ontem, hoje ela saiu da UTI, está na enfermaria, e se Deus quiser, amanhã ela vai ter alta para a glória do Senhor. Então, são muitas bênçãos. Nós também temos pedidos de oração, né? Eu só não estou me lembrando agora, mas nós temos. Mas, isso, o presbítero Antônio Tuller, né? Que vai passar pelo procedimento cirúrgico, não sei se já passou. Passou, né? Deu tudo certo. Que benção. Então é motivo de gratidão. E pedir a Deus para que ele se recupere em breve, em nome de Jesus, mais de 80 anos já. Então estaremos orando em nome de Jesus. Eu quero também convidar vocês, meus irmãos, que estão aqui, que ao final do culto querem receber uma oração aqui. Nós estamos aqui, eu, os presbíteros, todos nós estaremos aqui querendo orar por você, ungindo a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra pregada aqui, Senhor. Deus seja louvado, seja engrandecido, Pai. Seja adorado, ó Pai, pela explanação da tua palavra. Sim, Senhor, que sejamos um só corpo, que vivamos para a tua glória, Senhor. Que, ó Deus, nunca pensemos de maneira nenhuma que já sabemos de tudo ou que sabemos é o suficiente. O Senhor, ó Deus, é uma fonte inesgotável de saber. O Senhor é uma fonte inesgotável de conhecimento. Então, ó Pai, como profeta, que possamos prosseguir em conhecer ao Senhor, para a glória do Teu nome, Pai. Para que, em nome de Jesus, possamos cada vez mais sermos parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo. Nos leve a isso, Espírito Santo, nos leve a isso em nome de Jesus. Nós queremos agradecer, ó Pai, são muitos os motivos de agradecimento, ó Pai. Agradecemos pela vida do Carlos, ó Deus, irmão da Patrícia.
Agradecemos, ó Deus, pela Valentina, completando mais um ano de vida. Agradecemos, ó Deus, pela minha prima Lorena, que saiu da UTI. Agradecemos, ó Deus, pela cirurgia bem-sucedida do presbítero Antônio Tuller. Pai querido, muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor. E rogamos ao Senhor, ó Pai, que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre todos aqueles que carecem, ó Deus, e necessitam do toque do Senhor, de uma cura do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, nós lembramos, ó Deus, nosso irmão Eliezer, que está aqui, esteja curando, ó Pai, em nome de Jesus, derramando a tua bênção sobre a vida dele, completamente, ó Pai, completamente. Eu quero orar também, ó Deus, pela vida da Rebeca, ó Deus, foi aluna minha, uma jovem, ó Deus, que está com suspeita de leucemia. Pai querido, em nome de Jesus, derrama o teu poder, ó Pai, derrame o teu poder, ó Deus, derrame o teu poder, e que isso não passe de uma suspeita, Pai Santo, que ela possa se recuperar e sair desse hospital em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai querido, nós, ó Pai, queremos te agradecer porque nós oramos no nome de Jesus e o Senhor nos ouve, ó Pai. Obrigado, ó Pai, porque nós não somos um povo que fecha os olhos e fala com a parede, nós fechamos os olhos, ó Pai, e falamos com um Deus que é todo poderoso e que nos ouve e que nos assiste. Nós te agradecemos por cada um dos irmãos que estão aqui, por cada um dos irmãos, ó Deus, cada uma das famílias aqui representadas. Queremos te agradecer pelo nosso irmão que está aqui conosco mais uma vez nos visitando, ó Pai. Derrame a tua bênção sobre ele, sustente ele, ó Deus, no serviço ali nessas estradas, em nome de Jesus. Te agradecemos por esse culto, louvamos o teu nome e bendizemos o Senhor que é bom. A tua fidelidade dura para sempre e de geração em geração, ó Pai, a tua justiça, tua fidelidade nos acompanha, a tua bondade nos acompanha e nós te louvamos por isso, ó Pai. Seja o Senhor engrandecido e adorado neste lugar, através das nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. E que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a doce presença, conforto, consolo do Espírito Santo do Senhor, seja com tua vida, meu irmão e minha irmã, não somente hoje, mas para sempre. Amém e amém. Deus abençoe em nome de Jesus.